Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns versículos aqui da seção 107 sobre perguntas que me fizeram durante a semana, tá bom? Então, a primeira pergunta que me fizeram foi a respeito de Adão e de Amã, tá bom? Eu estava no grupo do estudo, né? Eu faço um estudo, você está convidado todos os dias, de segunda a sábado, né? Só o domingo que não, de segunda a sábado, então não é todos os dias, né? Fica faltando o domingo. Então, de segunda a sábado, eu dou a mesma aula que eu dou aqui no YouTube, né, essa mensagem, eu levo ela para uma sala no Zoom, né? Que é no grupo do WhatsApp, tá bom? Tem um grupo do WhatsApp, é colocado o link desse Zoom lá, e a gente tem essa aula ao vivo. É 5h20 da manhã até às 6 da manhã. E aí, por conta de ser 40 minutos, né, de aula ali, acaba dando mais tempo, e aí eu acabo falando às vezes eu falo a mesma coisa, mas com mais calma, com mais reflexão, com mais ponderação, e às vezes dá para acrescentar alguma coisa também, e às vezes as pessoas fazem perguntas, tá bom? E aqui, então, uma das perguntas que me fizeram a respeito de Adão e de Amã, e aí eu pude compartilhar que Adão, ou de Amã, né, faz parte da segunda vinda de Cristo, tá bom? A segunda vinda de Cristo, dentro das Escrituras, juntando as Escrituras, a gente vai ver que ela está em etapas, ou seja, vai ser 4 partes, tá bom? A primeira, essa reunião aqui em Adão de Amã, que não vai estar todo mundo, né, conforme mencionado, e eu compartilhei ontem, na mensagem de ontem. Então, Adão de Amã vai ser a primeira ministração de Cristo. Depois a gente vai ter Jesus Cristo na Nova Jerusalém, no continente americano, que será construído. Ele vai vir aos santos, tá bom? Então, essa é a segunda vez que ele vai vir. A terceira é mencionada, né, dele colocar os pés no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, né, e vai estar havendo guerra. Os judeus, quando ele colocar o pé ali no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender, vai abrir uma rachadura ali no meio, e os judeus vão entrar, tá bom? Fugindo ali da guerra. Então, como é no Monte das Oliveiras, é fora, né, da muralha de Jerusalém, e eles vão estar, então, fugindo ali. E aí é nesse episódio, né, que as escrituras mencionam que Cristo vai aparecer aos judeus, e eles vão perguntar que feridas são essas em suas mãos. E aí, então, Jesus Cristo vai falar que essas são as feridas com qual fui ferido na casa de meus amigos. E aí eles vão ver que Jesus é o Messias e que ele é o Cristo e que ele é o Deus que havia sido crucificado. Tá bom? Então esse é o terceiro. A quarta aparição é mencionada nas Escrituras como um relâmpago, né? Que vai do Oriente ao Ocidente, que todos vão vir. É a quarta vinda, então, ali nesse sentido, que é a segunda vinda de Cristo, né? Mas eu estou compartilhando como eventos que vão acontecer. Então a quarta vez seria aqui a vinda que é descrita nas Escrituras como grande e terrível dia do Senhor, que é para os iníquos, né? Toda a terra, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então ele vai vir em julgamento. Então essas são as 4 vezes, tá bom? Aqui, que faz parte da segunda vinda de Cristo, mas tem essas etapas aqui, tá bom? Então vou repetir aqui. Vai ser a primeira em Adão de Amã, depois ele vai vir na Nova Jerusalém, né, no continente americano, onde vai ser construída a Nova Jerusalém. Ele vai vir depois aos judeus, lá no Monte das Oliveiras, e depois, por último, ao mundo inteiro, tá bom? Então, é uma das perguntas que fizeram e eu respondi dessa maneira. Eu vou lendo os versículos aí eu vou lembrando das perguntas, tá bom? Que me fizeram. Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 9, diz assim: a presidência do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tem o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja. Aqui é só uma explicação para mais tarde, que eu vou compartilhar, porque sendo a presidência aqui, está falando a primeira presidência, ele tem o direito de oficiar em todos os ofícios, não existe um ofício dentro do sacerdócio que eles não podem exercer, tá bom? Que eles têm todos os ofícios. Continuando aqui, por que eu estou falando isso? Por causa de uma pergunta que me fizeram do sacerdócio arônico aqui, Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 15 e 16. Ó. O bispado é a presidência desse sacerdócio
e possui as chaves. A chave aqui está falando do sacerdócio arônico. Quem tem as chaves do sacerdócio arônico? E aqui vai falando que o bispado presidente desse sacerdócio possui as chaves, ou seja, a autoridade do mesmo. Nenhum homem tem o direito legal a esse ofício e possui essas chaves desse sacerdócio, a menos que seja descendente literal de Arão. O versículo seguinte, o 17, vai falar que há uma exceção, como o sacerdócio de Melquisedeque, ele pode oficiar em todos os ofícios, um sumo sacerdote, ele pode ser designado bispo, tá bom? Para possuir as chaves desse sacerdócio dentro de uma ala. Então, aqui na seção 107, vai falar de dois tipos de bispo diferentes. Tem o bispo na ala, que é por região, depois você confere aí, se quiser ler a seção inteira, e traz a descrição dele como juiz, né, para ajudar ali na ala, tá bom? Então tem essa descrição, mas esse bispado presidente aqui, que está sendo mencionado, que somente se for um descendente literal de Arão, a descendente literal, inclusive, significa sanguíneo. Não é a pessoa receber a bênção patriarcal e ser por adoção, receber a tribo de Levi. Eu sou da tribo de Levi, descendente de Arão, a menos que na própria bênção patriarcal declare que a pessoa é descendente literal, né? Por revelação ali. Mas só saber que é da tribo de Levi, que é descendente de Arão, pode ser por adoção, e aí não dá o direito a ser o bispo aqui, nesse propósito aqui, que eu vou mostrar que tipo de bispo é esse aqui que está mencionando. Não é o bispo de uma ala, tá bom? Não é que se a pessoa tem esse... é descendente literal de Arão, né? E ele vai chegar lá e vai substituir o bispo na ala. Não é assim que funciona, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui também o meu amigo Adriano Pereira, que quando me fizeram essa pergunta, eu fiz essas perguntas para ele para a gente ir debatendo no WhatsApp, para chegar ali no bom senso. E eu pude aprender bastante coisa aí com ele, estou trazendo aqui para vocês. Então, gratidão aí, Adriano Pereira. Então, aqui o versículo 15 e o versículo 16, falando do bispado aqui, está falando do bispado presidente, tá bom? Não está falando do ofício de bispo no sentido da ala. Se uma pessoa também, ela é literal de Arão, né, ela tem direito a receber o ofício de bispo, tá bom? Dentro do sacerdócio arônico. Mas ele só vai exercer essa função se ele for chamado como bispo para exercer numa ala. É igual um bispo. Um bispo, ele, mesmo depois que ele deixa de ser bispo, o ofício dele no sacerdócio arônico é bispo, tá bom? Então ele continua sendo um bispo, mas ele não está exercendo a função ou o dever dele dentro de uma ala, porque ele não tem uma ala designada, tá bom? Ele continua com o ofício de bispo, mas ele não é bispo da ala. De igual modo aqui, mesmo que seja um descendente literal de Arão, aqui fala que ele tem direito, né? Mas também ele precisa ser ordenado pela primeira presidência para receber. E aqui o bispado que está sendo falado aqui é o bispado presidente, tá bom? E é diferente do bispo de uma ala. Então, o que faz o bispado presidente? Vou compartilhar aqui com vocês. O bispado, basicamente nas escrituras, né, se a gente for pegar ali Atos capítulo 6, a gente vê que os apóstolos estão com dificuldade de pregar a palavra de Deus, porque eles têm que administrar as coisas exteriores. Né? As pessoas estão pedindo doação, tem um com fome ali, eles estão ajudando. E aí ele fala, olha, não é certo, né? O Pedro fala, não é certo nós deixarmos a pregação da palavra para servir à mesa. Ou seja, para dar de comida para as pessoas. Ele não está falando que não é importante dar comida, ajudar as pessoas de modo solidário, mas ele está dizendo que a pregação da palavra não está tendo. Então, ali escolhe-se, né, 7 homens sábios para cuidar dessa parte, de ajudar a administrar o dinheiro da igreja, a ajudar os órfãos, viúvas, as pessoas com necessidade, e eles se ocupam com a palavra de Deus. Tanto que em Atos 7 você vê, não, acho que em próprio Atos 6, logo depois que ele designa, as escrituras mencionando um crescimento da igreja, porque os apóstolos podem sair para pregar o evangelho. Então, é isso que acontece. Então, eu estou comparando esses 7 no Novo Testamento com esse bispado presidente, porque o bispado presidente hoje, atual, né, eu até coloquei o nome aqui dele aqui, do bispado, ó, o presidente, o bispo presidente, né, do bispado presidente, o nome dele atual é
Gerald Clausen, ele está desde 2015, tá bom? Como bispo, né? Como bispo do bispado presidente. E ele tem direito a 2 conselheiros, conforme diz a escritura aqui, e esses 2 conselheiros é aprovado por meio da primeira presidência ali também, tá bom? Então, por exemplo, vamos colocar na prática, né? O que eles fazem? O bispado presidente, ele é responsável pelas chaves do sacerdócio arônico. Sabe esses programas que acontecem de dever para com Deus, tudo isso é o bispado presidente atuando ali. O bispado presidente também, colocando na prática para nós, ele ajuda nos recursos da igreja. Sabe na parte de educação? Pathway, é, cursos de autossuficiência, tudo isso está dentro do bispado presidente. E também na catástrofes, ajudar, sabe quando acontece uma catástrofe em algum local do mundo? A igreja é a primeira a chegar lá com mantimento, com ajuda, até ver com doações de milhões de dólares, né? Tem alguns exemplos que eu vou deixar aqui na descrição. Então, é o bispado presidente que faz isso. Resumindo, se aqui no Brasil houvesse uma catástrofe e nós recebêssemos ajuda ali da igreja, quem está organizando essa ajuda é o bispado presidente. Então veja, né, a importância do bispado presidente. Então aqui, voltando para a escritura para responder a pergunta que me fizeram, é esse tipo de bispado aqui que está falando, ó, nenhum homem tem direito legal a esse ofício que possui as chaves desse sacerdócio, a menos que seja descendente literal de Arão. E aí, se for um descendente literal de Arão, é mencionado que ele não precisa ter 2 conselheiros no caso. Pode ter, mas não é necessário, conforme diz. Nós não temos um descendente literal de Arão lá atuando, tá bom? No bispado presidente, tá bom? É um sumo sacerdote que foi ordenado a esse ofício, tá bom? Por isso que eu li a primeira escritura dizendo que aqueles que são do sacerdócio de Melquisedeque aqui, sumo sacerdote, eles podem oficiar em todos os ofícios, né? E aí eles podem designar as pessoas para esses ofícios. A última pergunta aqui, só para nós finalizarmos o estudo de hoje, eu já nem sei onde eu marquei, porque tem muita coisa que eu marquei aqui, mas é falando sobre que o sacerdócio arônico, ele faz as obras exteriores, tá bom? Em algum versículo falando aqui das obras exteriores. O que é as obras exteriores? As obras exteriores, na época, né, de Moisés ali, eram sacrifícios, holocaustos, serviço de adoração no templo, tá bom? Então, essas eram as obras exteriores. Igualmente, hoje, o que é as obras exteriores do sacerdócio arônico? Efetuar batismo, o sacramento, tudo isso são obras exteriores, tá bom? E o sacerdócio de Melquisedeque, então, ele faz outros tipos de bênçãos diferentes, que são as ordenanças do templo, também pode conferir o Espírito Santo, conforme mencionado, tá bom? Então, isso, basicamente é isso que eu queria compartilhar. Eu acredito que eu respondi as perguntas, se ficou alguma coisa em dúvida aí, dá uma lida na descrição do vídeo, tá bom? Ou manda a pergunta para mim aí, né, no meu WhatsApp, eu sempre deixo meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, e desde já, vocês estão convidados para amanhã, segunda-feira, 5h20 da manhã, nós começarmos um estudo online, tá bom? Das 5h20 da manhã às 6 da manhã. 40 minutos de mensagem, que é a mensagem do Vem Segue, mas que eu tenho mais tempo de compartilhar. 40 minutos ali, então tem mais tempo, às vezes consigo falar algumas coisas a mais, e essas coisas a mais eu trouxe um pouquinho para cá hoje, tá bom? Então, gratidão a todos, né, por nós darmos todos os dias juntos, é uma bênção para mim, para minha família, realmente nós somos uma grande família, tá bom? Então, gratidão a todos, e é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.